Muito boa noite, mulheres, mamães, gestantes. Vamos para mais uma live. Hoje a gente vai falar com a Luísa. Ela é doula, também é consultora de amamentação. E hoje a gente vai falar sobre os desafios, né, do puerpério, que não te contaram sobre o puerpério. Então, daqui a pouco ela tá entrando por aí para a gente fazer esse bate-papo muito bacana. E a gente, né, ter um depoimento da Luísa, ela que trabalha, né, com partos, né, enfim, ela é doula, para ela falar um pouquinho sobre o trabalho dela e como que é esse desafio, né, que ela enfrenta junto com outras mamães, né, o desafio ali do parto. Lembrando que do pós-parto. Lembrando que semana que vem a gente vai ter uma sequência de lives para a gente falar sobre diástase, essa temida diástase, como tratar aquela barriguinha que incomoda quando você coloca uma roupa que você tanto gosta, ou um vestido, ou uma calça, ou aquele biquíni que você quer muito usar, a roupa, sua roupa preferida, aí você não acaba usando porque tem aquela barriguinha que acaba incomodando. Então é isso que a gente vai falar na semana que vem, e especificamente segunda-feira a gente vai falar sobre como tratar a diástase. Eu vou estar divulgando bastante essa live esse final de semana para você marcar essa live e não ficar de fora, que vai ser com a doutora Patrícia, doutora Patrícia, ginecologista obstetra, que vai estar fazendo essa live aí comigo para falar também sobre, sim, realmente o puerpério é uma fase bem desafiadora em que a gente acaba tendo que se adaptar na rotina de mãe, né? Como aquela típica frase, quando nasce um bebê, também nasce uma mãe. Então, é todo uma adaptação, novas rotinas, amamentação, cólica, muitas fraldas para trocar. E aonde nesse momento que a gente fica para nós voltar à rotina, a gente deixar um tempo para nós, a rotina do autocuidado, a rotina de praticar o que a gente gostava de fazer, né? Então, se você gostava de mais coisas para você, né? Se o teu momento é uma vez por semana ir fazer a unha, vai fazer a unha. Meu momento uma vez por semana é ir fazer meditação, vai fazer meditação. Se uma vez na semana o teu momento, ou algumas vezes na semana, você consegue deixar aquele momento para praticar exercícios físicos, para fazer o autocuidado, ainda mais nessa época, que é uma época muito, muito, muito desafiadora, não sei como posso encontrar a palavra, nesse momento que a gente está passando pandêmico, onde a saúde é essencial, a gente manter a saúde nesse momento, e nada melhor do que praticar exercícios físicos, né, para a gente manter a nossa qualidade de vida, manter a nossa saúde em alta. E aí é que vem a pegadinha do pós-parto, porque aí é muito difícil. Hoje até eu estava conversando com uma mãe aqui do condomínio que eu moro, do prédio, e a mãe me encontrou: você trabalha com mulheres, né, com exercícios para mulheres. E aí eu falei sim, e ela comentou: Cris, eu tenho 2 filhos, eu tenho muita dificuldade em voltar à rotina de mãe. Eu tenho a minha pequena que tá ali, que ela tem já 4 anos, e aí eu tenho o meu bebê de 6 meses que tá lá em cima, mas eu não consigo tempo para fazer exercícios físicos, eu não consigo tempo para me cuidar, porque é muita coisa, muita rotina. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer comida para eles para outro dia, é sempre uma correria, realmente é desafiador, né? E nesse momento de adaptação, né, ainda mais ela que tem 2 filhos, o que eu pude deixar de conselho para ela é que pelo menos se ela conseguisse 3 vezes na semana ela deixar aquele horáriozinho, depois que antes deles acordar, ou depois deles acordar, ou na hora que ela chega em casa, praticar com eles junto um exercício físico, né? E até
se quem tá vendo a live agora ou for ver depois, né, que vai assistir depois a live, eu vou pedir para fazer um comentário aqui embaixo, como que você se sente nessa fase do pós-parto, como que foi para ti essa adaptação, ou está sendo para ti essa adaptação de você voltar à sua rotina de autocuidado. Eu falo autocuidado porque às vezes não é só o exercício físico, né? É alguma coisa que você gostava de fazer para você um momento da semana ou alguns momentos da semana. Para mim, o momento em que eu não gosto muito de priorizar é priorizar o momento em que eu pratico meu exercício físico 3 vezes na semana, né? Então, é o momento em que eu acordo mais cedo porque eu sei que a minha rotina vai ser essa. A Maria Flor às vezes acorda no meio da rotina. Algumas vezes eu gravo aqui para mostrar para vocês que ela tá junto. Na live da segunda-feira, ela participa comigo. Então, se você tá tendo dificuldade para praticar o exercício físico, dá uma olhadinha na live da segunda-feira. É uma aula bônus, uma aula gratuita, em que todas as segundas-feiras, às 8h30, eu e a Maria Flor, a gente está aqui ao vivo com vocês para fazer exercícios na prática. E esses exercícios, elas servem são exercícios adaptados tanto para gestantes, tá? Como também para mamães. Então, por isso, eu faço questão de fazer a live segunda-feira às 8h30 da manhã, que eu sei que ela tá acordadinha, já dei o cafezinho da manhã para ela, e aí eu pratico junto com ela. E vai no ritmo dela. Se às vezes eu consigo fazer toda a sequência, tá ótimo. E se eu não conseguir, tá tudo bem, né? Porque a gente vai se adaptando ao meio, né? A rotina deles também. Eles se adaptando à nossa rotina e elas se adaptando à minha rotina, né? E às vezes eles são muito cansadinhos, eles não querem fazer. Mas o importante é começar e tentar praticar no momento que fique confortável, que você se sinta bem, que não fique uma cobrança para ti. Então, gente, a Luísa acabou de entrar aqui, eu vou chamar ela para nossa live aqui. Deixa eu abrir aqui. Olá, Luísa, tá conseguindo conectar? Oi, Tudo bem, Luísa? tudo bom? Peço desculpas aí pelo atraso, foi um imprevisto aqui de última hora. Não tem problema, acontece, a gente sabe muito bem, ainda mais na nossa vida de mães, a gente sabe que às vezes acontece a correria e às vezes não é só a gente se adaptar, é tranquilo. Eu estava conversando aqui com Sim. ela sobre a rotina materna, né, que não é fácil, e você deve lidar com muitas mulheres assim, você sabe mais, né, do que eu, que trabalha mais tempo com mulheres aí, né, com tantos gestantes, né, com puérperas, que não é fácil essa fase de adaptação. Mas, Sim. Luísa, antes de a gente começar a bate-papo, eu fazer algumas perguntas para ti, eu quero que você se apresente aí, fale um pouco de você, para elas conhecerem você. Então, eu sou doula, né? Eu trabalho com gestação e parto, sou consultora em amamentação e sou mãe do Fernandinho, que vai fazer 5 anos no mês que vem. O Fernandinho nasceu de um parto domiciliar planejado e eu mudei de profissão depois do nascimento dele, né? Antes dele nascer, eu era designer, não tinha nada a ver com a área da saúde, nem Ah, nada a ver com é? Tu era designer, olha só. eu não tinha nada a ver com a área da saúde, nunca pensei que um dia eu ia querer trabalhar na área da saúde, mas eu me descobri com a maternidade, com o meu parto, com a minha experiência de parto, com a minha experiência de amamentação e com a minha experiência de maternidade, né? Até porque o meu Instagram não falo só sobre parto e amamentação, eu falo muito sobre maternidade, né? Então, eu me descobri nesse universo com a chegada do meu filho. E aí mudei totalmente da água pro vinho de profissão. Ah, que legal, que bacana. E aí se inspirou aí em também ajudar outras mulheres a se adaptar nessa rotina materna, né? Como a típica É, frase que eu acabei de falar, Luísa, quando nasce o bebê, né? Todo mundo já conhece a frase, também nasce uma mãe. Então, essa rotina, né, de adaptação
É bem desafiador, então justamente por isso a live de hoje a gente vai falar sobre isso, né? O que não te contaram sobre o puerpério. Sim. Sim. Inclusive eu entrei nesse universo muito pensando em tentar ajudar mais mulheres a terem a experiência positiva que eu tive com o parto, com a amamentação, com o puerpério, com toda a minha maternidade. A minha experiência é muito. Não que não tenha os desafios, né? Mas eu considero que foi uma experiência muito positiva, não tive nenhuma questão assim muito de ter me tirado assim do meu eixo, né? Então, a minha experiência foi muito positiva com a maternidade, foi uma coisa, eu lidei de forma muito leve com todas as mudanças, todas as transformações, e eu entrei nesse universo querendo ajudar outras mulheres a passar pela experiência que eu passei, pela experiência positiva que eu passei, né? Que legal. Porque muitas mulheres têm muita dificuldade. Eu sou uma que eu tive muita dificuldade na amamentação, também no parto, né? Então, não adaptar na rotina de mãe. Então, quando a gente tem essa troca de rotina, de experiências, é muito importante, ainda mais a rede de apoio também, né, Luísa? Sim, A rede de com apoio, certeza, o apoio é fundamental. né? Porque ajudar a minha rede de apoio foi ótima, né? Mas realmente eu acho que era a minha pessoa ali que foi bem em tudo ali. Foi um momento pandêmico, né? Começou a pandemia nos 20 dias antes da Maria Flor nascer, 25 dias aí travou tudo. Até É, aí não tinha jeito de sair. dizem que a pandemia, que o puerpério na pandemia foi o pior, né? Foi bem desafiador, na verdade, né? É, porque E vivenciar a privação de tudo, né? Que você já fica privada do puerpério, né? Mas ainda por cima, mais privação ainda, por conta da pandemia. É. E Luísa, o que que você pode passar aí para as mulheres que vão assistir, estão assistindo ao vivo ou vão assistir depois a live? É, qual é os desafios que as mulheres, depois do parto, na fase do puerpério, elas sentem mais dificuldade na amamentação, né? O que que você pode passar ali que você vê no teu dia a dia, na rotina ali das tuas consultorias, qual é o que você vê aí? Qual é o maior desafio, a dificuldade delas? Então, eu acho que o maior desafio em relação à amamentação é o início, a primeira semana. A primeira, no máximo, a segunda semana. Algumas mulheres têm outros desafios maiores e aí demoram um tempo maior para adaptar, né? A gente costuma dizer que o período de adaptação da amamentação é de 4 a 6 semanas, né? Mas a maioria são as 2 primeiras semanas, né? É ajuste de pega, que o bebê tá machucando a mama, é a pojadura, que é o dia que desce o leite, que também é um desafio não só físico, mas emocional também. Começa o baby blues. Então, eu acho que o baby blues é um desafio que tem relação com a amamentação também. Então, eu acho que os maiores desafios estão ali nessas 2 primeiras semanas iniciais, né? Que você está ainda se adaptando a uma vida nova, né? Uhum. Muitas reclamam, né? E essa fase do baby blues, realmente a gente acha que não vai dar nada. Eu era uma que, não vai acontecer nada, mas realmente a gente dá uma baixa, assim, a gente acaba se sentindo um pouco sensível, né? Então a gente tem que observar isso e se permitir também sentir que logo vai passar também, né, Luísa? Sim. As pessoas não estudam sobre o puerpério, né? E o puerpério, ele é muito mais desafiador do que o parto, porque o parto tem dia e hora para acabar, né? A gente não sabe qual é o dia, qual é a hora, mas ele vai acabar. O puerpério não tem muito tempo para acabar, não. Tem gente que fica 1 ano, 2 anos. Existem relatos de puerpério que duram 3 anos, né? Então, a gente não se prepara para o puerpério, a gente não se prepara para o baby blues. O baby blues acontece de 80 a 90% das mulheres. Vamos Então, é bem uma coisa alto, né? que é uma taxa muito alta, porque é fisiológico, né? 80%, de 80 a 90% das mulheres vão ter baby blues. E muita gente nem sabe o que é baby blues. É. E aí muita gente confunde com depressão pós-parto, que não é a mesma coisa. Né? A depressão precisa de ajuda e de um suporte terapêutico maior, né? E o baby blues não, o baby blues é fisiológico, ele vai embora sozinho, assim como ele chega sozinho, vai embora sozinho.
é hormonal, né? Uhum. E Luísa, além da amamentação, essas dificuldades que você comentou aí, qual é além da amamentação, quais são o outro desafio que você mais vê aí na prática das mulheres? Eu acho que é com certeza absoluta, acho que até mais que a amamentação, é a privação de sono, é a exaustão materna. Eu acho que isso é o que mais está assim no topo de desafios, porque também é uma coisa que a gente não se prepara. E o ser humano, ele precisa dormir. Então, quando a gente está com privação de sono, a gente não raciocina. Então, a gente faz coisas que a gente não quer fazer, né? A gente se pega gritando, a gente se pega surtando, né? Brigando com todo mundo, irritada. E porque a gente não raciocina, nós somos animais, né? Então, quando a gente está com sono, sem com privação. Eu acho que assim, no início. Não é o que mais pega, o que mais pega é a amamentação realmente. Porque acaba que os hormônios e tudo, toda mudança acaba. Acho que ajudam que a gente consiga se manter dormindo pouco, dormindo menos, né? Até porque o bebê recém-nascido ele dorme muito. Exato. Então não é que a gente durma menos, é que a gente dorme com menos qualidade, porque a gente não dorme um sono contínuo, né? A gente fica picotando o nosso sono, mas a gente dorme até bastante. Eu acho que a exaustão começa a aparecer mais pra frente. Com cada mulher vai aparecer numa idade da criança. Comigo, por exemplo, começou a aparecer entre 1 ano e meio e 2 anos. Com 1 ano e meio e 2 anos, eu já estava 1 ano e meio, 2 anos acordando de madrugada. Então, o sono acumulado, né? Uhum. Então, e ele começou a acordar muito mais do que ele acordava quando era recém-nascido. Fora que com essa idade, ele já ficava mais tempo acordado, né? O recém-nascido dorme o dia inteiro. Então, a exaustão começou a pegar para mim nesse período, de 1 ano e meio a 2 anos. Que eu comecei a me acordar estressada no meio da madrugada, acordar mal-humorada, acordar brigando com ele. E eu comecei a falar, cara, isso não tá legal, porque ele não tem culpa. Mas Sim. ao mesmo tempo eu não raciocino mais de noite. Então, existem, claro, milhões de coisas que a gente pode fazer para tentar ajudar essa exaustão, mas essa exaustão é realmente um dos desafios maiores da maternidade e que aparece para grande, assim, a esmagadora maioria, né? E o Igor tá falando aqui, ele é meu professor na academia, ó. Não estamos dormindo, ele acabou de ter bebê essa semana passada. Ah, é? Não estamos dormindo nada. Cochilo de 1 hora no máximo. É essa que o recém-nascido, você ainda consegue dormir, porque ele dorme muito, por mais que ele fique picotando o sono, ele ainda dorme. O problema é quando a criança já não dorme mais. Exato. E essa privação do sono é que nem você falou, né? A gente acaba aí, durante o dia fazendo coisas que a gente não quer fazer, e aí sendo não ponderando para, às vezes, conseguir cuidar com qualidade do nosso filho, ou também da nossa família, da nossa rotina do dia a dia, do trabalho, e assim vai, né? Sim, sim. E, e olha que interessante, então, é realmente o sono. Porque o que eu vejo aqui na minha área, né, que é a parte do movimento, a volta, Luísa, da dificuldade da volta das mulheres para voltar à rotina do autocuidado, né? Isso também, com certeza. E a, Elas se sentirem sozinhas, parece, mesmo quando elas não estão sozinhas, mesmo quando elas têm uma boa rede de apoio, elas se sentirem sozinhas, sentirem que ninguém cuida delas, né? Porque tá todo mundo com os olhos voltados para o bebê. Poucas pessoas olham para a mãe. E verdade. aí a mãe também não se olha, né? Ela só olha para o filho e acaba deixando de se cuidar. E aí, para voltar à rotina, aí é que eu vejo a maior dificuldade de muitas mulheres que entram aqui em contato comigo, porque aí às vezes o bebê já não é mais bebê, já é uma criança, né? Eu já peguei mulheres aqui com diástase que elas tinham já, o filho dela já tinha 15 anos, e ela falou assim: agora eu tenho tempo para me cuidar, porque daí ele já está estudando fora. Então, agora eu quero ver que, olha só, Cris, mega que minha diástase, ela tinha 4 dedos de diástase. E ela nunca tinha parado um tempo para
fazer esse autocuidado, né? Então, olha só, 15 anos depois. Então, a gente pensa assim, poxa, será que precisa tanto tempo assim, né? Não... Cara, se eu falar pra você que a minha mãe ficou mais de 20 anos assim, ela deixava de, por exemplo, ela não ia no dentista. Ela não ia no dentista. Ela falava, eu não vou no dentista porque eu tenho que levar vocês no dentista. Então, aí para nós, mulheres mais informadas, que a gente está querendo ir atrás de informação para manter o nosso autocuidado, eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, né, Luísa, para alertar para elas que, né, dar aquele chacoalhão assim, cara, eu sei que a gente precisa cuidar do nosso filho, cuidar do nosso bebê, mas a gente não pode se deixar de lado. Porque quando a gente se cuida, a gente consegue cuidar muito melhor, né, Luísa? Sim, a gente fica, se sente melhor e aí consegue cuidar melhor do outro. E eu posso dizer que eu também, eu posso dizer assim, até isso que você está falando, é uma coisa que eu não só vejo, mas aconteceu comigo também. Eu sempre fui, minha mãe é professora de educação física também, e fisioterapeuta. E ela, aqui em casa, sempre foi obrigação fazer atividade física, né? E eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito. Eu sempre fiz ginástica localizada, eu sempre fiz musculação, eu fui federada em natação, eu sempre fiz esporte, já fiz crossfit. E quando eu engravidei, eu ainda me cuidava, né? Na gestação a gente ainda se cuida, né? Fazia natação durante a minha gestação. Quando eu tive o Fernandinho, eu larguei. Nunca mais voltei. Aí, quando ele estava com 2 anos e meio, eu fiz uma tentativa de voltar, paguei uma academia que era só musculação, acho que tem no Brasil inteiro, que é Smart Fit, né? Fiquei 4 ou 5 meses fazendo, nunca mais voltei. E aí fiquei mais 2 anos parada. Aí agora, 2 meses atrás, é que eu voltei. Ou seja, ele tá com quase 5 anos, agora que eu tô voltando a É, me cuidar. e a maioria da dificuldade que eu vejo de muitas mulheres, que aí, até esses dias eu fiz uma enquete e muitas colocaram que realmente elas têm preferência para cuidar do filho, que é melhor, elas acabam tendo preferência para cuidar do filho do que antes para cuidar delas. E eu acho que não é porque, né, já vou deixar claro aqui, não é porque você vai deixar 20 minutos só que os meus exercícios que eu faço, que eu indico aqui no Instagram, são exercícios de 20 minutos, 3 vezes na semana, já vai mudar completamente a disposição durante o dia. E deixar só 20 minutos para você ter esse tempo para você. Às vezes você não precisa fazer exercícios físicos, às vezes pode ser um tempo para você ler o livro, para você ouvir a música que você gosta, para você parar aqueles 20 minutos, né? E você deixar um tempo para você se cuidar, para dizer assim, não, agora é o meu momento, ninguém mexe nesse momento, meu filho pode estar aqui do lado, em vez de ficar mexendo no celular, né? Às vezes, confere se no celular você não fica mais de 20 minutos por dia mexendo no celular, né? Parar esse tempo para fazer esse autocuidado, ou exercício físico, ou uma leitura, ou uma música, assim por diante, né? Sabe o que eu acho que acontece também? Eu acho que a mulher acaba depois tendo que voltar a trabalhar, né? Nossa sociedade, a grande maioria tem que voltar a trabalhar. E aí ela tá com a obrigação do trabalho, as obrigações com o filho, com a casa e esquece de si mesma, né? Exato. E comigo foi muito assim de esquecer de mim mesma, porque eu me descobri numa profissão. Ao mesmo tempo não foi tanto, porque eu me descobri numa profissão nova, me encantei, me senti realizada, quis mudar totalmente. E estava tão feliz e tão em êxtase com essa profissão nova. Só que essa profissão nova é uma profissão que eu cuido dos outros, né? Eu cuido dos outros, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu marido, mas eu não cuido de mim. Uhum. Então, realmente, é muito importante a gente ter esse olhar. Eu não senti falta, só que porque eu sou uma pessoa muito agitada, só que eu sei que é importante, mesmo eu não sentindo falta. Então, minha mãe, como é professora de educação física, ela ficava em cima de mim. Quando é que você vai voltar a malhar? Quando é que você vai voltar a malhar? Quando é que você vai fazer isso pra você? Quando é que você vai fazer aquilo pra você? Exato. Mas aí você sente muita disposição, você não fica cansada porque você é bastante agitada, né?
Mas aí e a satisfação com o teu corpo também tá importante a saúde, né? Sim. Olha, eu não engordei muito na gestação, engordei 9 quilos só, e eu perdi os 9 quilos em uma semana amamentando. E depois ainda perdi mais, eu fiquei seca, fiquei muito magra. Só que, com essa coisa de ficar muito magra, né? Porque a amamentação não é para todas as mulheres que acontece, tá, gente? Porque isso é importante falar, porque muita gente fica contando que a amamentação vai emagrecer e às vezes não acontece. É. Mas comigo aconteceu, realmente, você ficava seca. E por conta disso, falava, bom, já que não engordo, né? Vou sair comendo besteira pra caramba. E aí, o Fernandinho começou a introdução alimentar, né, com 6 meses. A criança vai aos pouquinhos aprendendo a comer. E aos pouquinhos, muito gradativamente, cada criança no seu tempo vai começando a comer mais quantidade e mamando menos. Só que você não percebe que o bebê está mamando menos, porque ele recorre ao peito da mesma. Como aqui em casa eu sempre fiz livre demanda, o Fernandinho, ele, mesmo comendo, ele recorria ao peito na mesma quantidade de vezes que ele recorria sem a comida. Uhum. Só que provavelmente ele começou a, mesmo recorrendo várias vezes ao dia, ele provavelmente estava mamando menos quantidade, porque ele já comia mais. Sim. E eu não fui notando isso. Então eu comecei a engordar, sem perceber. Fui engordando, sem perceber. Então, cheguei a ficar 10 quilos acima do normal pra mim, né? Ninguém, se as pessoas me olham, falam assim, não, você não é gorda. Não, realmente eu não sou, mas eu estou 10 quilos acima do meu peso. 10 quilos é coisa pra caramba. É. E agora que eu voltei a malhar, que eu emagreci já 2 quilos, mas ainda falta muito. E é tudo isso pelo fator do que a gente estava comentando antes, né, Luísa? Porque a gente acaba se concentrando tanto em outras coisas, outras situações, e a gente acaba se anulando, se deixando de lado. Então, é legal esse alerta, né? Esse bate-papo, porque daí é bacana para você falar isso para as tuas nas suas consultorias, para elas não se deixar de lado, que eu acho que isso é muito importante, né? Para a saúde do corpo e da mente. Quando a gente faz exercícios físicos, a gente acaba tendo o dia fica mais leve, o sono fica melhor. Se você é muito agitada, você consegue dar uma controlada. Se você fica muito sonolenta, tem aquele equilíbrio, né? Sim. Sabe o que aconteceu comigo entre 2 meses que eu voltei, né? E coincidentemente você me chamou para essa live, tem tudo a ver com o meu momento, né? Porque eu voltei há 2 meses a me cuidar. E eu tava dormindo, eu dormia bem, porque eu sempre tive sono leve, mesmo antes de ser mãe. E ficou mais leve ainda com a doulagem, né? Porque a gente tem que despertar a qualquer momento da madrugada quando a gente é acionada. Mas com isso também eu aprendi a dormir mais rápido. Eu tinha insônia antigamente, demorava a dormir, ficava na cama matutando um monte de coisa na cabeça. E hoje em dia não mais. Hoje em dia eu deito na cama e durmo na hora. Só que meu sono não estava sendo proveitoso. Eu dormia profundamente, eu dormia bastante quantidade de horas, até porque agora o Fernandinho, né, com quase 5 anos, ele já dorme a noite toda. Desde os 3 anos ele dorme a noite toda. Mas eu acordava com uma sensação de que eu ainda tinha que dormir. Eu acordava, podia dormir 10 horas, eu acordava com a sensação de estar cansada ainda. Uhum. E desde que eu voltei a fazer atividade física, isso melhorou. Eu acordo com muita disposição, eu passo meu dia melhor. Aí, ó, viu? Um depoimento sobre típicos dos benefícios da atividade física, né? Que aí você acaba se sentindo melhor, o sono melhora, a disposição melhora. E o que eu programo com as mamães, com as novas mamães, né? Que é apenas 20 minutos e já consegue fazer essa modificação muito grande, tanto para o seu dia a dia, tanto também para o corpo, muda bastante. E ali, tu já perdeu 2 quilos, né, Tess? 2 quilos em 2 meses. E sem fechar a boca, não fechei a boca, não. Minto, eu sou católica, né? E aí agora na quaresma, a minha penitência foi não comer doce. Ah, é? Mas assim, besteiras salgadas eu tô comendo normalmente. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu deveria estar me cuidando. Eu como bem, eu me alimento bem, eu como comida, eu como verduras, mas eu como besteira também.
E eu não deveria. Mas só de fazer exercício já mudou. Uhum. E quando você faz o exercício, você não acaba se sentindo com vontade de comer coisas mais saudáveis? Sim. No dia que a gente faz atividade física, a gente fica com mais motivação para tudo, né? Legal. E libera hormônios. Você melhor do que eu deve poder falar sobre isso, né? Libera hormônios que te deixam feliz, né? Várias inas, né? Tudo que tem hormônio com ina liberado ali no corpo e acaba tendo todas essas explosões e benefícios, né? Mais gostoso que comer um doce. Mas o É. doce também é bom, né? Tudo na hora certa. Luísa, eu queria agradecer aqui o seu relato, o seu depoimento aí do que você passa no teu dia a dia, para mostrar como que é essa rotina do pós-parto, esse desafio, né, do baby blues, da amamentação, da rotina do voltar ao autocuidado, como você mesmo deu o seu depoimento ali de como que foi a tua rotina, né? E também das tuas clientes, né? Então, bem Sim. bacana. E muito obrigada mesmo. Hein? Imagina, obrigada a você pelo convite. Foi ótimo. Desculpa ter chegado atrasada, né, no meu imprevisto. Normal, acontece na correria do dia a dia. E também parabéns a todas as mulheres que estão aqui ao vivo na live, para sempre trazer informação e saber para não deixarem de se cuidar, mulheres. Vamos se cuidar, a gente merece dar esse presente para nós, né? Sim, com certeza. Então tá ótimo. Muito obrigada, Luísa, mais uma vez. Obrigada a você. Beijo. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.